Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus, dirigida a nós, questiona quais são as tristezas que nós trazemos. E depois, quais são as coisas que mais nos entristecem? A pergunta que nós precisamos fazer. E aqui, tanto na primeira leitura, como no Evangelho, apresentam sinais de tristeza. Quando nós não compreendemos muito bem a palavra de Deus, quando nós não respondemos à dimensão que é o projeto da salvação. Então Paulo vem expressar a sua tristeza diante daqueles que são seus, daqueles que foram anunciados, acolhidos, libertados do poder das trevas, que conheceram o Senhor, mas que vivem como se não conhecessem, como se não buscassem, como se o Senhor não existisse, e isso é sinal de tristeza para ele. Então a pergunta que nós precisamos fazer: como nós fazemos a experiência da graça e do reino de Deus? Todos nós participamos da Eucaristia, ouvimos a palavra de Deus que nos coloca diante dele e faz com que ele seja presença na nossa vida. Muitos de nós já presenciamos o sinal, a presença de Deus na nossa vida. Quantos de nós não trazemos aí tão belos testemunhos de que um dia sentiu a mão de Deus? E por que as nossas atitudes são como não existisse? Por que as nossas atitudes é de quem não vive a experiência de Deus? É como se Ele nunca tivesse aparecido na sua vida, como se nós nunca tivéssemos ouvido falar do Senhor. Então isso é motivo de dor, é motivo de tristeza, é motivo de angústia, porque o reino de Deus precisa acontecer no meio de nós. E muitas vezes, por causa da atitude que nós temos, o reino não acontece. E assim também foi a experiência de Jesus durante a sua vida de missão. A sua raça parece que não compreendeu o chamado que Deus lhe fez. Uma atitude de ingratidão. Muitas pessoas conseguiam compreender a dimensão da graça de Deus, mas tinha isso como uma lei fechada, uma lei que não gera vida, uma lei que não traz esperança. E ali, diante daquela realidade, o Senhor estava em um momento de refeição e tinha alguém que precisava, porque sofria de uma enfermidade. Mas era dia de sábado. Então é o que nós precisamos perceber na nossa realidade. Como nós fazemos a experiência religiosa. E ali o Senhor, percebendo aquela necessidade, faz a pergunta. Porém, quando os fariseus e os mestres da lei não dizem nada, é porque não querem se envolver. Eis a tristeza de Jesus. Era melhor deixar uma vida se perder
porque ali estava embutida uma falsa experiência religiosa. Então o povo preferia deixarem morrer porque era dia de sábado. E o que o Senhor faz diante deles? Estende a mão, cura aquele homem e o despede. E depois, mais uma vez, o Senhor os questiona: se o seu filho ou o seu boi, quer dizer, algo importante, caísse num poço em dia de sábado, o que vocês fariam? E claro que questionados diante da lei, mas com algo que é importante, que lhe toca, não souberam responder. E a gente sabe que provavelmente eles iriam salvar tanto o seu boi como o seu filho, mas que publicamente não poderiam dar aquela resposta. É o que acontece com muitos de nós. Na frente, vivemos uma piedade, um rigorismo da lei, da religião, mas na primeira oportunidade que nós temos, nós queremos colocar um Deus e a religião ao nosso favor. Isso é o que nós experimentamos em muitas realidades, principalmente nós que estamos dentro da igreja. Quando nós não estamos querendo cumprir com a proposta deixada a nós como forma de organização. Quando nós, enquanto pastores, estamos orientando o povo. Quando vem pedir o sacramento para os seus filhos e que não querem compreender que é preciso levar a sério o sacramento que estão pedindo, principalmente do batismo. Ou quando vem abrir os seus processos de casamento e que agora tem uma nova moda, faz uma cerimônia simples, bem apagada, e depois vão para diante de uma fazenda, diante do mar, e vão ali realizar o seu casamento. Será que estão compreendendo a dimensão do sacramento? A proposta religiosa? Será que estão vivendo conforme a graça de Deus? E assim são vários outros acontecimentos que nós vamos presenciando de pessoas que se dizem cristãos, que participam piamente da Eucaristia, que comungam, que ouvem a palavra, mas que na primeira oportunidade deixam-se levar pelo próprio egoísmo. Então isso é motivo de dor, motivo de tristeza também para nós enquanto pastores. Às vezes nós vemos pessoas tão boas, mas que carregam dentro de si um coração tão amargo. Pessoas que estão sentadas às vezes na nossa assembleia, e que na primeira oportunidade, quando vê o irmão pecando, é o primeiro a apontar. E deveria ser o contrário, ser aquele que estende a mão. Porque senão a nossa oração é em vão. Porque quando nós aqui viemos para rezar, nós estamos rezando por aqueles que necessitam de conversão, de saúde, seja no corpo ou na alma. E quando essas pessoas vêm, porque sentiram tocadas pela oração que nós, enquanto igreja, fizemos, nós os excluímos com os nossos olhares ou com atitudes piores ainda. Isso é motivo de dor, motivo de tristeza. Então que a palavra de Deus amadureça em nós a experiência religiosa e aquilo que nós precisamos fazer para gerar vida, para dar testemunho de um Deus que é amor,
de um Deus que não passa despercebido nenhum daqueles que são pequeninos, sofredores diante dos seus olhos, de um Deus que não se prende à lei, porque a lei não deve matar, mas deve gerar vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.